Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e dessa vez nós vamos falar sobre André Deyu, que está natural, isso mesmo, vou falar sobre isso. Também vamos comentar sobre Livinho, Alex dos Anjos e Berus Tabani. Antes de qualquer coisa, peço com que você deixe um like, se inscreva, ative as notificações, deixe aqui também um comentário, pois isso me ajuda muito mesmo. Mas vamos embora para o tema. Vamos começar então falando sobre o mais novo natural da natureza aí do pedaço. Vamos falar sobre André Deyu. Ele que construiu a sua carreira na Men's Physique, antes ele era modelo. Então ele começou a competir, era preparado pelo Reni Hambod, que para muitos é o maior preparador, o maior coach aí pelo menos da atualidade. E teve todo o drama dele anunciar que sairia da Men's Physique, depois que iria para Classic, depois rolou alguns boatos de que ele voltaria para a Men's Physique, depois de anunciado o novo suposto padrão da Men's. E agora ele chegou com essa bomba falando que está há 11 meses natural. Eu vou no próprio Instagram dele, porque isso não é especulação, não é fofoca de corredor. Realmente ele postou, aqui ó, vou colocar a tradução automática do Instagram e diz assim: quase 11 meses sendo natural, nada mal, pode fazer um ano cheio, completar um ano e depois chocar o corpo. O que eu acredito que ele estar querendo dizer? Ele vai completar um ano de natural e depois vai voltar a usar os hormônios, provavelmente buscando uma resposta melhor do corpo. É igual quando você começou a treinar pela primeira vez, ou para quem os hormônios usou pela primeira vez, e você tem aquela primeira resposta do seu corpo muito mais expressiva, com resultados muito mais expressivos. Acontece isso também quando você fica muito tempo sem treinar, ou muito tempo sem usar hormônios, e quando volta você tem um super resultado. Então ele tá buscando isso. Não sei se isso tem alguma coisa de estratégia para ficar mais slim e tentar se enquadrar um pouco mais na Men's Physique. Eu vi algumas pessoas cogitando essa hipótese, mas sinceramente eu acho que rolou uma conjuntura de fatores pelo qual ele se afastou do palco, não estava usando, e de repente ele falou, vou seguir assim, e agora ele, entre aspas, está voltando pro game. Aqui ó, vou mostrar mais algumas imagens, dá pra ver que ele tá bem mais magrinho, né, comparado ao que a gente já tinha visto ele antes. Aqui ó, bracinho, é um ótimo físico para alguém, a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo provavelmente gostariam de ter esse físico, mas é fato que está bem distante daquilo que a gente já viu ele, com os próprios padrões do André Deyu. Então aqui ó, bem mais magrinho, e eu fiz uma comparação aqui no meu Instagram de uma imagem dele on fire, né? Ele quando ele estava usando os hormônios, competindo, e aqui o físico atual dele, né? Físico enhanced. Então ele dá pra ver que faz muita diferença. Eu acho muito engraçado quando as pessoas usam aquela frase de que os hormônios são a cereja do bolo, e eu tenho assim o seu sentido, mas para mim os hormônios eles não são a cereja do bolo, eles são o fermento, é eles que acabam trazendo realmente o volume, então faz uma enorme diferença. Mas esse é o esporte que vocês gostam e faz parte. Quem ainda não entendeu isso simplesmente só tá tampando o sol com a peneira, porque essa é a realidade do esporte. Então o que vocês acharam aí do físico do André Deyu? Acham que ele vai voltar competitivo na Men's Physique? Acha que isso foi uma estratégia proposital dele ou foi uma conjunção de fatores para resultar nessa versão, entre aspas, natural e mais desleixada do atleta? Vamos falar agora sobre o dino francês Stéphane Matala, ele que nas redes sociais é um grande fenômeno, toda atualização que ele faz
chama muita atenção, ele tem aquele aspecto de arredondado, de cheio, que foi o que fez ele se destacar, principalmente em 2023. Ele que inclusive tinha a vaga para o Mr. Olímpia daquele mesmo ano, mas teve alguns problemas pessoais e decidiu não competir no Mr. Olímpia. Ele que já está em preparação agora, vai ter que buscar uma nova vaga para fazer sua estreia no Mr. Olímpia. E eu gostaria de esclarecer alguns pontos muito importantes. Ele pode se tornar um grande fenômeno na Classic, competir entre o top 5 do Mr. Olímpia, ou enfim, ali no topo da categoria. Acredito que ele teria sim o potencial para isso. A grande questão é como que ele vai conseguir lapidar esse físico sem precisar se depletar tanto, porque a gente sabe que quando um atleta depleta muito para bater o peso, ele acaba tendo uma grande dificuldade de depois encher, e ele tem a dificuldade de depois chegar com esse aspecto de arredondado e de cheio, que é o grande ponto forte dele. Então, quando ele depleta o físico, ele acaba perdendo o seu grande ponto forte. E aqui eu vi algumas pessoas comentando, inclusive nesse post que eu fiz, a gente vai ver aqui, ó, minha opinião, ele tinha que ser para 212. Eu vejo que algumas pessoas ainda têm essa opinião, e aí que eu gostaria de esclarecer uma coisa. Na 212, tem esse nome porque significa 212 libras, convertendo para quilos é cerca de 96 quilos, ele tem esse limite, coisa que é um limite maior do que ele tinha antes na Classic, né? Então, antes do novo limite da Classic, até faria sentido, apesar dele ser mais alto, né? Mas o que acontece? Agora, a Classic Physique tem um limite maior, ele pode bater 98 quilos, informação que ele mesmo falou. Então, ele tem um limite maior na Classic, porque ele é mais alto do que o padrão da 212. O padrão, não que exista de fato um padrão, mas o padrão que vai se formando naturalmente de estatura. Então, a 212 realmente não seria um caminho para ele, afinal ele tem um limite de peso menor ainda, e aí o que correria na contramão de tudo o que eu falei aqui. Esclarecendo esse ponto aí, para você que está sempre dando opinião, sempre interagindo na minha página, para você saber sobre isso e evitar fazer esse tipo de comentário que acaba que não faz sentido. Então, o que seria um caminho viável para ele? Migrar para Open seria o único caminho viável. Mas será que ele estaria disposto? Será que ele gostaria de ir para Open? Será que ele teria condições de ir para Open? Aí é outra história. Mas gostaria da opinião de vocês. O que vocês acham do Stefano Matala? Acha que ele deve continuar, permanecer na Classic Physique, ou ele deveria tentar migrar para uma Open? Fica aí o questionamento. Gostaria muito da opinião de vocês. Vamos para a próxima pauta, que é Livinho, que postou aqui essa atualização. Tô na página Bodybuilders Without Borders, que fez essa colagem aqui para facilitar o nosso trabalho. Ele postou essa foto primeiro e hoje ele postou fotos que foram tiradas no mesmo dia, na mesma sessão. Mas, cara, olha como esse cara é impressionante. É um físico muito bonito, tem uma boa dorsal e atualmente ele tá há 3 semanas e meia, há 3 semanas de competir no Muscle Contest São Paulo. E olha só o que ele comentou nessa foto. 3 semanas e meia me separam da vaga para o Olímpia. Tá confiante ou não, hein? Então hoje ele postou essa foto de costas, trabalhando para chegar imbatível na próxima competição. Ele está confiando muito no seu potencial, de que ele pode conseguir a sua vaga. Seria apenas a sua segunda competição profissional, o que seria um feito impressionante, mas que sem dúvida ele teria a capacidade para fazer isso. Já que não vamos ter o Fábio Júnior, já que não vamos ter Zanca, Ramondino, que são os principais atletas do Brasil, acredito que o único que poderia fazer ali frente para ele seria, por exemplo, o Diego Galindo, que eu não tenho certeza se ele vai, foi um cara que ficou à frente dele no Arnold Brasil, mas que eu ainda não sei, ainda não tive acesso ao line-up oficial,
Mas então podemos dizer que ele tem boas chances. Se caras como, sei lá, o Jaworski, o Diego Galindo não aparecer, eu creio que ele chega como o grande nome a ser batido. E eu gostaria que vocês comentassem aí o que vocês acham, falassem sobre o potencial do Livinho e se vocês acham que ele vai conseguir a sua vaga ainda este ano. Partindo para a próxima pauta, vamos falar de uma verdadeira lenda viva do bodybuilding nacional, Alex dos Anjos, que está de volta, está se preparando ali aos seus 45 anos. Eu tinha feito esse post e eu coloquei já impressionado 41 anos, mas no direct ele me corrigiu, falou que é 45, que é ainda mais impressionante a qualidade muscular que ele tem. Olha essa dorsal, sabe? É uma pele que é uma densidade muscular que vem de muitos anos fazendo o trabalho, há muitos anos destruindo a cada sessão de treino os seus músculos. E tá aí, ele tá de volta, ainda não anunciou ainda qual vai ser a próxima competição, mas está se preparando. Vai ser realmente muito legal ver esse retorno do Alex dos Anjos, que é um patrimônio nacional para o fisiculturismo brasileiro. Eu gostaria aqui, ó, de mostrar uma outra atualização dele aqui, achei, ó. Ele já tá numa ótima qualidade, né? Eu não tenho certeza se essa imagem aqui atual, ele postou e ao que tudo indica é uma imagem atual. Essa aqui também, ó, ele tá numa ótima qualidade, vai chegar bem seco e eu acho que, obviamente, quando a gente fala de ser competitivo na 212, categoria que ele vai competir, depende muito do line-up, depende muito das pessoas que ele vai enfrentar. Ele já é um cara mais experiente, mas eu acredito que ele vai fazer um ótimo trabalho. Seria muito legal ver ele de repente competindo no Mr. Olympia Master, coisa que acredito que ele teria plenas condições de ser convidado, de ir muito bem. Mas estou aqui mostrando para vocês e gostaria muito que vocês reconhecessem as lendas vivas que nós temos aqui no Brasil. Eu sei que a gente tem uma tendência a reconhecer o trabalho das pessoas só depois que elas já param ou infelizmente partem, né? Coisa que a gente sabe que o Alex não tá nem perto disso, vai ver muito ainda. Mas infelizmente é como as pessoas valorizam as pessoas, depois que são esquecidas ou depois que acabam partindo. E nós temos muitos ídolos que merecem ser reconhecidos, que merecem serem valorizados, serem ouvidos, porque tá chegando uma nova geração cheia de si, que acha que sabe de tudo. E aqui não é uma crítica, né? Quando nós somos jovens, a maioria de nós já passamos por essa fase, mas a questão nós temos esses caras que são referências para nós, que sabem muito mais e eles têm que serem ouvidos, eles têm que receber atenção porque eles merecem. Então tá aqui a minha forma de valorizar Alex dos Anjos. E também fica aí um abraço a todas as lendas que nós temos por aí. Então, próxima notícia, vamos falar sobre Beros Tabani. Ele que realmente vive um drama, porque ano após ano ele consegue a vaga, consegue a qualificação, mas não consegue o visto americano, não consegue competir no Mr. Olympia, o que de fato é muito triste, principalmente para o lado dele, mas até para nós, como pessoas que gostam do esporte, é uma pena ver que um cara como esse, que sabe, confronta ao lado do Dauda e que fica muito bem, né? Apesar de ele ter colocado os piores frames aqui de todo mundo, mas brincadeira à parte, é um cara que tem um ótimo físico, que tem uma boa estética. Ele é um cara, não é um Rafael Brandão, mas tem sim uma ótima estética, uma boa estrutura, mas que infelizmente por causa de burocracia ele não consegue competir ao lado dos melhores do mundo. Ele fez um ótimo off-season, vai competir agora no Empro Pro,
na Espanha, mas talvez ele não consiga novamente o visto americano e não consiga, mesmo com a vaga garantida, não consiga competir no Mr. Olímpia, o que é de fato uma pena. Quem conhece o atleta, né, ele recentemente competiu no Brasil, tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente, ele merecia ter o direito de confrontar ao lado dos melhores do mundo, mas infelizmente por causa do visto ele nunca teve ainda esta oportunidade. Olha a qualidade, preparado pelo Milo Sarcev, poucos caras que chegam muito secos da mão do Milos, né? Então você vê que realmente o cara faz o trampo. Quando ele, enfim, né? Parece que tô alfinetando o Milos, mas não é isso. É um dos caras que atualmente deve ser um dos principais atletas do Milos. Espero que eles consigam resolver essa questão burocrática para ele. Mas é isso, o que vocês acharam aí? Trouxe mais notícias, falei mais rápido dessa vez para abordar 5 notícias ao invés de 3 ou 4 como eu costumo fazer, mas fica aí esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês usem o meu cupom FNO na Adaptogen, porque isso também ajuda muito o meu trabalho. Deixa um like, se inscreva, ativa as notificações e nos vemos na próxima. Valeu e até mais. Tchau, tchau.